mais um tempinho precioso com o Senhor. Vamos abrir nosso coração para Ele e vamos ouvir o Senhor falar conosco. Estamos falando de sermos transformados em servos do Senhor Jesus. A palavra servo continua sendo a palavra-chave do nosso estudo. Eu gostaria que alguém pudesse abrir em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Nós vamos ler versículos 5, 7 e 10. Alguém pode fazer isto? Deuteronômio 34, versículos 5, 7 e 10. E vamos falar um pouquinho do servo Moisés. Um homem que eu admiro muito. Um homem que eu anseio também encontrar lá na glória. Um modelo de servo, de um líder fiel a Deus. Cabe muito bem no nosso estudo o modelo de Moisés. Alguém pode ler para nós? Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu e não se escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Algumas palavras na escritura me impressionam muito, sabe? Impressiona muito. Alguns fatos bíblicos mexem muito com o meu coração. Moisés foi tratado por 40 anos de modo muito duro. Depois foi chamado para servir por 40 anos. E porque ele errou uma vez, ele não pôde entrar na terra prometida. Ele só viu de longe. E nesse texto aqui, é quando o Senhor fala para ele, olha, você não vai entrar. Ele morreu ali, com vigor, mas sem poder desfrutar. Isso me ensina a temer a Deus. Um servo de Deus tem que ser temente a Deus de verdade. De verdade. Não pode ser arrogante, prepotente, não pode fazer o que ele quer. Tem que ter muito temor no coração. É isso que Moisés me ensina hoje. E outra coisa que eu fico impressionado com este homem, como eu disse que eu admiro, é porque no versículo 10 fala que nunca houve um homem, um profeta que Deus falava face a face. Olha, para nós parece tão fácil falar com Deus por causa da cruz. Ali o véu foi rasgado, mas na época de Moisés não. Não era qualquer um que falava com Deus. Deus é que escolhia, chamava o profeta. E Deus escolheu a dedo Moisés, irmãos. Que homem precioso foi ele. Se você olhar os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus usou Moisés para escrever. Assim como nós lemos as cartas de Paulo, nós lemos um bom trecho da Bíblia por causa de um servo de Deus chamado Moisés. Moisés. Eu sou grato a Deus por este servo. Josué capítulo 1, logo em seguida aí desse trecho, versículos 1 e 2, alguém pode ler? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo:
Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E o Senhor Jesus chama Moisés de meu servo. Servo. Faça o círculo aí, servo. Servo. Servo do Senhor. Moisés, meu servo. A Bíblia deixa claro que Moisés era servo do Senhor. E o Senhor deixa claro chamando meu servo. É maravilhoso. Maravilhoso. Não precisamos abrir agora, mas se você quiser abrir uma hora, Hebreus capítulo 3, versículo 5, fala que Moisés era um servo fiel na casa de Deus. Tantos anos servindo, ele foi fiel. Deus vê o servo fiel. Fiel. O servo precisa ser fiel a Deus em todas as coisas. Não adianta ser fiel no financeiro se não for fiel em outras coisas. Deus vê o coração. Precisamos ser servo fiel a Deus a vida toda. A vida toda. E a Bíblia fala que Moisés foi servo fiel na casa de Deus. Por isso que eu estou dizendo que eu admiro este servo de Deus. Tá bom? E eu também admiro porque ele aguentou um povo chato por 40 anos, que só reclamava, que só rebelava. Um povo numeroso, chato. Não é qualquer um que aguentaria este povo. Ele aguentou porque ele era o homem mais manso sobre a face da terra, diz a palavra. Mesmo assim, perdeu a estribeira. Se fosse qualquer outro, não aguentaria um ano. Ele aguentou 40 anos. É servo fiel. Servo dos bons. Que possamos aprender com o nosso irmão Moisés, servo do Senhor. Vamos, capítulo 4 do livro. Capítulo 4. Alguém pode começar lendo aí? Mortificação da grandeza e perigo do orgulho espiritual. Desde o jardim do Éden, a serpente sussurra ao coração do homem, promessas de exaltação e domínio. Sereis como Deus. Gênesis 3:5. O desejo de grandeza sempre foi uma tentação presente na humanidade e tragicamente não desaparece mesmo entre os discípulos de Cristo. O orgulho espiritual, muitas vezes disfarçado de zelo pelo reino, pode corromper até os mais piedosos servos de Deus. Esse perigo é visto nos próprios apóstolos que discutiam entre si sobre quem seria o maior. Esse Gênesis 3:5, sereis como Deus, não deixe essa palavra no seu coração, porque é uma palavra diabólica, saiu da boca do diabo. Não creia nisso. E eu estou dizendo isso porque a maioria dos habitantes sobre a face da terra acredita nisto. Chegou a hora na sua vida de deletar essa palavra da sua vida para sempre. Sempre. Nós nunca seremos como deuses. Deus. Essa frase é usada até em outras religiões. Nós somos como Deus. Nós somos Deus. Tem gente que se acha e proclama Deus, ainda hoje. Tem filmes fazendo da pessoa um Deus. É tudo diabólico. Vamos lá. Você vai morrer? Sim ou não? Sim, isso.
Deus vai morrer, sim ou não? Não. Você pode todas as coisas, você é poderoso, sim ou não? Deus é poderoso? Você vai ser como ele? Aonde na Bíblia diz que uma criatura vai ser como o Criador? Não confunda as coisas. Quando Deus nos chama, é pura graça e misericórdia dele. Mas ser como ele é impossível. É impossível. Tem que deletar isso para sempre. Eu nunca serei como Deus. Deus é um só. Não há outro como ele. Isaías fala muito sobre isso. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Quer uma dica? O verdadeiro cristão, ele vai descendo no conceito de si mesmo de tal maneira que ele se torna um dependente, um bebezão, uma criançona que segura na mão do pai, que sabe que se soltar da mão do pai ele cai. Um cristão que vive pela fé, um cristão fraco em si mesmo, um cristão que depende de Cristo. Sem mim nada podeis fazer, João 15:5. É um cristão que começa a ter a consciência de que é uma criatura frágil, pequena, imerecedora. É alguém que vai se apegando mais a Jesus, alguém que vai dependendo mais de Deus. Enquanto você se sentir dono, enquanto você se sentir melhor, enquanto você dizer, eu tenho minha aposentadoria, eu tenho meu salário, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tô bem. Como você tá? Tô bem, nossa, tudo bem? Tudo bem. Cuidado, irmãos. Aquele que é curado dessa teomania se sente um João ninguém, um bichinho pequenininho, se sente dependente de Deus. Salmo fala que se Deus tirar os olhos, as criaturas vão morrendo. Entende? Vamos crescer desta maneira, na dependência de Deus. Dependa do Senhor. Vamos continuar a leitura. No Evangelho de Marcos, encontramos Jesus confrontando essa mentalidade entre seus discípulos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Marcos 9:35. Não restam dúvidas que o tema é complexo e indigesto. Pode continuar. Esse capítulo explorará como o desejo por grandeza e reconhecimento deve ser mortificado no coração do crente, especialmente daqueles que lideram na igreja. Para isso, analisaremos a disputa dos discípulos, o modelo de liderança de Cristo e o perigo da busca por status social e visibilidade no ministério cristão. Aqui fala de ser mortificado, esse desejo de ser como Deus, de querer glória para si, de querer aparecer. Semana que vem vai ser a eleição do presidente da Ordem dos Pastores de Maringá. E os concorrentes são meus amigos. Quase que diariamente estão pedindo meu voto. E eu fico vendo o homem buscando tanta glória para si, tanto desejo de poder, de domínio. Não é este o caminho. Não é. Hoje estou orando para ver se eu devo mandar um áudio pessoalmente para eles, expondo um pouquinho os conceitos deste livro aqui, sabe? Talvez vá chocar. Talvez vai deixar eles muito irados comigo, não sei. Eu não estou preocupado com isso. Mas eu quero fazer a vontade de Deus. Eu estou aguardando de Deus. Se Ele disser sim, eu vou mandar um áudio para cada um deles.
falando de modo direto, firme, e para eles vai ser um choque. Queria que você estivesse orando se eu devo ou não, se é da vontade de Deus ou não. Vamos continuar a leitura? Alguém pode continuar aí? Posso ler, pastor? Sim. A disputa dos discípulos. Quem é o maior? O episódio narrado em Marcos 9 ocorre logo após Jesus anunciar a sua paixão e morte. Marcos 9, 30 e 32. No entanto, em vez de refletirem sobre o significado desse sacrifício, os discípulos estavam preocupados com quem ocuparia a posição mais alta entre eles, depois de sua partida. Havia um desejo real de preeminência, acreditando que o reino de Cristo seria um governo visível e que deveria garantir os melhores assentos. Pode continuar, Petinho. John Piper observa: o desejo por status e poder é tão natural ao coração humano que mesmo aqueles que andaram fisicamente com Jesus não estavam livres dessa tentação. A cruz ainda não tinha quebrado completamente seu orgulho. Diante dessa ambição, Jesus não apenas os repreende com palavras, mas também com um gesto. Toma uma criança e a coloca no meio deles. Eu creio que não há outro instrumento de Deus para quebrantar o orgulho, para nos libertar do engano das palavras de Satanás, sereis como Deus. Não há como trocar a natureza adâmica para a natureza de Cristo, senão a cruz. Para mim, quando o crente faz voz grossa, quer aparecer, quando a irmã lá na Assembleia fala, muitas coisas são resquícios do velho homem que quer aparentar, quer se propagar, quer se mostrar além, quer mostrar que tem poder, prestígio. Irmãos, não é isto. Não é isto. A pessoa orgulhosa, a pessoa rebelde, é prova de que não há a operação da cruz nesta vida. Um homem crucificado é autêntico, é humilde, ele não se impõe, ele não quer aparecer. É diferente, meus irmãos, é diferente. Aqui no condomínio tem um grupo do condomínio, é palavra dura o tempo todo, um contra o outro, não concorda, e fala e solta a língua. Gente, o mundo precisa da cruz. O mundo precisa da cruz. Nós precisamos entender que é preciso tomar a cruz para nós sermos curados da doença da teomania. O pastor agora começa a enxergar quem é crucificado e quem não é. E é isso que me preocupa, sabe? Na CBR ainda tem pessoas que, apesar de estar tanto tempo, não são crucificadas. É impressionante. E minha oração é esta, que todos vivam a vida crucificada. Os frutos aparecem. Não tem como disfarçar. Não é ir no culto, no domingo, e mostrar-se bom. Não é isto. Isto é hipocrisia. É sepulcro caiado. O regenerado, o crucificado, é diferente. É diferente. Alguém pode continuar lendo aí? A criança como modelo de conversão e esvaziamento. Na cultura judaica, as crianças não tinham status nem voz. Eram socialmente insignificantes. Ao abraçar uma criancinha e usá-la como exemplo, Jesus vai inverter completamente os valores do mundo.
Ele ensina que a verdadeira grandeza não está na ascensão, mas na humildade e no serviço. Pode continuar. Martin Lloyd-Jones destaca: o reino de Deus opera segundo princípios opostos aos do mundo. A humildade não é uma opção para os discípulos de Cristo. É a base da vida cristã verdadeira. Jesus reforça isso em Mateus 18:3. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Pode continuar, falando até o fim. Esse chamado não é apenas uma mera mudança de atitude, mas para uma transformação radical do coração. Os filhos de Adão que carregam em si a sede por poder precisam morrer para esse desejo e serem regenerados em Cristo em novidade de vida. John Owen adverte: o orgulho e o desejo por glória são os maiores inimigos da alma. Eles não podem ser apenas controlados, devem ser crucificados diariamente. A mortificação do pecado, página 98. Isso significa que até mesmo aqueles que já nasceram de novo devem continuar combatendo diariamente as raízes do orgulho e da autopromoção. Isso é verdade. Não é à toa que Jesus disse: dia a dia tome a sua cruz. A cruz tem que estar presente na nossa vida toda hora, meus irmãos, toda hora. Infelizmente, muitos não perceberam que o mundo influencia o tempo todo nesta área. Quase todos os filmes, programas são astros, são pessoas que se propagam. Eu não estou suportando ver pessoas chamando atenção para si. Um ego tão grande na televisão. Todo mundo, até mesmo jogadores de futebol, todo mundo querendo glória para si. O mundo sempre glorificando os homens. Nessa semana teve premiação, bola de prata, bola de ouro para os jogadores brasileiros. Terminou o Campeonato Brasileiro. E aquela coisa toda, né? Aquela festança, aquela apresentação. E o mundo gosta disto. Os crentes que assistem futebol gostam disto. Os corintianos amam isso. Pena que não tinha quase representante do Corinthians, mas que ama. Mas essa é a realidade, irmãos. O tempo todo é glória do homem, é centralidade do homem, é exaltação do homem. O mundo está no sentido contrário. A filosofia do mundo é contrária à filosofia do cristianismo. Você tem que saber disso. Tem que estar muito claro no seu coração que agora o caminho é para baixo. É morrer para si, para a glória deste mundo, para a sua exaltação. É parar de falar de você. É parar de chamar atenção para você. Esse é o caminho, irmãos. Não sejam contaminados pela filosofia do mundo. Não continuem na filosofia do mundo. Efésios 2 mostra que é Satanás quem conduz o curso deste mundo. Irmãos, é coisa séria. É salvação. O seu coração tem que estar voltado para cima. Seus pensamentos, seus desejos é Cristo e a glória do Pai. Não ameis este mundo e tudo quanto nele há. A amizade com este mundo é inimizade contra Deus, a ser inimigo de Deus. Tiago 4,4. Irmãos, a Bíblia é séria. Se você não levar a sério a palavra de Deus hoje, mais tarde você vai se arrepender. Porque não vai mudar nada do que Deus já disse. O problema é que nossa cabeça, nosso coração, nosso espírito não entendeu a palavra de Deus. Gálatas 1,4, que pela vontade de Deus, o Senhor pela cruz nos desarraigou deste mundo perverso. Esta é a vontade de Deus, que você não ande mais enraizado neste mundo, não ande mais
com a filosofia deste mundo, sobre as coisas deste mundo. Agora você tem que estar livre para buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, fazendo morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3 fala sobre isto. São palavras importantes para os nossos dias, para a sua vida, sua família, para a igreja. Palavras vivas, necessárias, seríssimas, que nós não podemos negligenciar. Quero convidar você a dizer que você não ama este mundo, que você não é deste mundo. E sabe uma coisa que eu percebi? É que quando você está vivendo desta maneira, um cristão crucificado, onde você morreu para o mundo e o mundo morreu para você, começa a acontecer uma coisa. As pessoas deste mundo começam a te odiar e te perseguir. Do nada. É impressionante. Eu gosto do cristianismo porque o cristianismo tem provas. A Bíblia é harmoniosa. Você começa a ver que funciona. E começa a ver que não tem trambique, ou é ou não é. Se você não é perseguido pelo mundo, você ainda é do mundo. Jesus fala para nós não ficarmos admirados quando o mundo nos odeia. O mundo odiou ao Senhor também. E deve nos odiar. Você tem que ser odiado pelo mundo. Em outras palavras. Já pensou? Desprezado, perseguido, odiado. É isso que acontece com o verdadeiro cristão. Cristianismo é isso, meus irmãos. É muito além do que você viveu até hoje. Cristianismo é vivo, é diário. Peça para Deus tirar você deste mundo. Peça para Deus te conduzir para a glória. Que você mais e mais deixe de amar este mundo e tudo quanto nele há. Que você não viva mais segundo a filosofia deste mundo. Satanás quer que você siga a multidão que vai ser lançada no inferno. Mas Jesus disse: segue-me. Segue-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se. Dia a dia, tome a sua cruz. Segue-me. Nunca esqueça. Jesus disse: segue-me. Siga, Senhor. Cada momento. Amém? Quero compartilhar só mais uma palavrinha. Até aqui, eu tenho estado tão maravilhado, tão feliz com o nosso advogado, que também é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante do Pai. E eu estou descobrindo que é por isso que eu estou vivo. É por isso que eu posso caminhar na vida cristã. É por isso que eu posso continuar lendo a palavra, ouvindo a palavra, louvando e adorando a Deus. Porque eu tenho Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote que penetrou o céu, levando o seu próprio sangue. E eu tenho o nosso advogado junto ao Pai. Tudo isso me alegra muito. Agora eu começo a entender por que a igreja permanece. Agora eu me alegro em ver você, seu rosto. Porque Jesus Cristo é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Romanos fala, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Bom, eu vejo crentes pecando descaradamente. Continuamente. Como se não fosse nada. Eu vejo crentes infiéis, ingratos, irreverentes, sem temor de Deus e sem vergonha na cara. Eu vejo o meu coração
egocêntrico, soberbo, um coração que muitas vezes é impuro, é maldoso. Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo. Meus irmãos, você tem que entender isto. Graças a Deus que você tem Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus que você tem um Filho. Se não fosse Ele, eu não tenho dúvidas que eu e você já teríamos sucumbido na fé, estaríamos na porta do inferno. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Ele tudo fez e tudo está fazendo e tudo fará por nós. Ele é fiel. Ele é fiel. Quando estou estudando a Bíblia, irmãos, o Espírito Santo começa a me mostrar algumas palavras no grego para entender o texto. Quando nós fazemos a exegese, o estudo profundo do texto bíblico, nós usamos a Bíblia interlinear do Velho e do Novo Testamento. Então tem a frase em hebraico que começa da direita para a esquerda e depois coloca embaixo a frase traduzida no inglês. No Novo Testamento, a frase no grego e embaixo a frase traduzida no inglês. Você pega a palavra e vai procurar um dicionário bíblico no grego, o significado. E você vai procurar depois a gramática dessa palavra. É um estudo exaustivo. Para você fazer um sermão expositivo, você gasta muitas horas. Muitas horas. Não é expor a palavra de qualquer jeito. Há um trabalho árduo. Agora entendo por que Paulo fala que aquele que se afadiga na pregação, no ensino da palavra, é digno, é merecedor de dobrado honorário. Lá para Timóteo ele fala. Porque de fato é um trabalho penoso, exaustivo, cansativo, profundo. E eu gosto de ver no grego a gramática, porque ali aparece se Deus naquele momento é o sujeito ativo ou ele próprio é o sujeito passivo, ou se você ou se nós somos sujeito ativo ou sujeito passivo. Alguém pode abrir a Bíblia? 1 João, capítulo 1. Vamos voltar para o nosso texto que nós vínhamos estudando nesses dias. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Alguém pode ler o 7? Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para começar, esse verso começa com um se, que é uma condicional. Deus está falando, filho, se você fizer isso, beleza. Se fizer, tá? Se você andar na luz da minha presença, se você tiver comunhão comigo, vai refletir na sua comunhão com aquele que também anda na luz. Esse comunhão uns com os outros é um reflexo da comunhão com Deus. Se a Betinha está em comunhão com Deus, quando eu encontro a Betinha, eu tenho comunhão com ela porque eu também estou na luz de Deus. Tá? Mas aquele irmãozinho que não tem reverência,
que leva a vida cristã na barriga, de qualquer jeito, vai no culto quando dá, quando não dá, não vai, não está nem aí com Deus, não está nem aí com a comunhão com os irmãos. Por quê? Quem não está na luz não tem comunhão com Deus, muito menos comunhão com os irmãos. Quando você mantém comunhão, você busca essa comunhão, busca a luz de Deus, você está buscando, então você é um sujeito ativo. Você é um sujeito ativo. Você tem que buscar a presença de Deus, buscar a comunhão com os irmãos na igreja. É responsabilidade tua, você é o sujeito ativo. E quando você vive essa vida, então Deus, sujeito ativo agora, em nós passivo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você vai sendo purificado. Você é o sujeito passivo. Tem duas coisas, sujeito ativo, sujeito passivo. Buscar a Deus, sujeito ativo. Andar na luz de Deus, sujeito ativo. Mas ser perdoado, purificado, você é sujeito passivo. Dá para entender? Beleza? Alguém leia o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia, de toda injustiça. Esse verbo também começa com se. Se você for sujeito ativo, beleza. Com Deus não há trambique, meus irmãos. Sabe por que a vida cristã de muitos não funciona? Porque eles não entendem a Escritura. Eles não levam a sério a Escritura. Eles não têm a revelação da verdade da Escritura. Entende? Com Deus não funciona como mágica. Muitos crentes acham que agora que foi batizado, que não sei o quê, que tem cargo na igreja, a vida agora flui que só. Tudo certinho, eu estou de boa, vou para o céu. Engano. E eu fico preocupado com crente que não cresce. Com crente que passa 15, 20, 30 anos na igreja e não mudou nada. Isso me preocupa, meus irmãos. Não estão praticando a palavra de Deus. Não estão vivendo o que Deus está ordenando. Não estão entendendo o que Deus está falando. Aqui, se confessarmos os nossos pecados, aqui nós somos sujeito ativo ou passivo? Ativo ou passivo? Ativo. Nós estamos confessando, nós estamos agindo, nós estamos falando para Deus. Somente quando fazemos isto é que Deus é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. De toda injustiça, perdoar todos os pecados e purificar de toda injustiça. Deus vai agir depois que nós agirmos. E quando Ele age, nós somos sujeito passivo. Mas primeiro, nós temos que ser sujeito ativo. É assim que a vida começa a funcionar, irmãos. É assim que a Bíblia funciona. Com Deus não é mágica. Não é tudo graça ou de graça. Deus coloca responsabilidade em nós. Ele falou para Caim, se você não se controlar, a morte está chegando aí. Ele advertiu antes de Caim matar Abel, Deus, o Senhor, falou, você tem responsabilidade, cara. Se controla aí. Mas ele não fez. Matou. Lembra? Então, meus irmãos, vida cristã tem responsabilidade. Muitos poderiam, Maísa, estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Mas são poucos. Esses poucos têm que aprender a palavra. Tem que levar a sério a palavra. Infelizmente, Agton, a maioria dos crentes estão em stand-by. Sabe? Você desliga a televisão fica no stand-by.
Paradinho, paradinho. Escurinho, escurinho. Muitos crentes estão de baile. Paradinho, paradinho. Escondidinho, escondidinho. Escurinho, escurinho. E não sai de lá. Eu gosto de uma outra expressão no inglês. On fire. Ligadão. No fogo, sangue nos olhos. Tem dia que um jogador tá on fire, ele dribla, faz gol, leva o time à vitória. On fire, ativo, dinâmico, frutífero. Você está stand-by ou on fire? Te peguei, hein? Eu não vou fazer positivo ou negativo porque já sei. Ai, ai, ai. Minha oração é que você entenda que se você for ativo, Deus vai ser ativo também. E Ele é fiel. Ele só espera que você seja fiel, praticante, dinâmico, frutífero para a glória do Pai. A sua parte é a sua parte, não é de ninguém. A parte de Deus, Ele sempre faz. Agora, faça a tua parte e não reclame e não seja preguiçoso. Amém? Amém? Amém. Vamos frutificar para a glória do Pai. João 15:8. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. João 15:16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Vida cristã frutífera, abundante, abençoada, vida frutífera de resposta de Deus nas orações. Aleluia! Tem que ser assim. Sua vida de oração tem que ser eficaz. E lembre-se, dê frutos, e o fruto permaneça. E tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vos conceda. Vida de oração respondida está ligada com vida frutífera. E eu sei que você precisa ter uma vida de oração respondida. Cedo ou tarde nós passamos por isso. Desesperos, necessidades, e Deus pode nos ouvir. Ele quer nos ouvir. Se você soubesse o quão desejoso Deus está de ouvir você, você não faz ideia, apenas você não está fazendo a sua parte. Entende? Então, igreja, bora lá. Bora lá. Amém? Amém?